Alex Fernando aqui. Já ative as notificações, comenta e compartilha. Eclesiastes 12. Livro também de autoria do rei Salomão. Lembra-te agora do teu Criador. Nos dias de tua juventude, enquanto não chegam os maus dias, e antes que se aproximem os anos dos que venham a dizer: não tenho neles prazer. Enquanto o sol ou a lua, ou as estrelas ainda não estão escuras, e antes que tornem a vir as nuvens após a chuva, no dia que os guardas da casa tremerem e os homens fortes se encurvarem e cessarem os moedores, por serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas das ruas hão de se fechar, quando o som da moedura se aquietar, e se levantará a voz do pássaro, e todas as filhas da música hão de se abater. Também quando temerem o que é alto e houver medo no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um fardo, e o desejo falhar, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão pelas ruas, antes que se afrouxe o cordão de prata, e se quebre o pote de ouro, e o cântaro despedace junto à fonte, e a roda se quebre junto à cisterna. Então o pó há de retornar à terra, como era, e o espírito há de retornar a Deus, que o deu. Vaidade das vaidades, diz o pregador. Tudo é vaidade, tudo é passageiro. Além disso, porque o pregador era sábio, ele ainda ensinava ao povo a sabedoria. Ele deu verdadeira atenção e buscou conhecer, e colocou em ordem muitos provérbios. O pregador procurou encontrar palavras aceitáveis, e as que escreveu eram estas, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos afixados pelos mestres das assembleias, que nos são dadas por um pastor. E além disso, meu filho, por esta seja admoestado, para a produção de muitos livros não há limite. Eu muito estudar traz exaustão à carne.
Só ficar estudando. Você fica fadigado tanto estudar. Vamos ouvir a conclusão de toda a questão. E guarda os mandamentos. Teme a Deus e guarda os mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer toda a obra, e o juízo com cada coisa secreta, quer seja boa, quer seja má. Aqui é o galardão, né? A recompensa. Seja bom ou seja mal o que você fez. De Deus você não escapa. Cada um vai receber aquilo que plantou. As tentativas de aproximação desta passagem diferem, mas não é provável que seja uma longa série de metáforas descrevendo os problemas da idade avançada, culminando na morte. O fato da idade avançada estar em vista é sugerido pelos detalhes das metáforas e também pela exortação. A de aproveitar a vida, enquanto ainda existir valor, da juventude. Este texto diz ao jovem: é isso que o aguarda em seu futuro, então aproveite sua juventude, enquanto ela durar. Aqui Deus é chamado de Criador, por duas razões. Primeiro, o autor dos céus e da terra. Ele é o nosso juiz. Lembra-te dele, isto é, vá em reverência a ele, e nunca se esqueça de que deverá prestar contas a ele, de seus atos. Segundo, como Criador, Deus nos chama a desfrutar a vida. Ele fez a luz, a terra e o céu, os alimentos e as bebidas, o homem e a mulher, e todas as outras coisas que ele chama de bom, em Gênesis 1. Os maus dias, como os descrevem os versículos a seguir, são dias em que a pessoa é fraca e debilitada. A citação ao sol, a lua e as estrelas faz alusão às obras da criação, em Gênesis 1, do 3 a 8. A criação da luz, do sol, da lua e do céu. Em textos apocalípticos, como Jeremias 4, 23 a 28 e Joel 10, 2 do 10 a 11, o dia do Senhor é descrito como a própria criação se desfazendo, incluindo o escurecimento do sol e da lua. Para todo ser humano, a morte é apocalipse pessoal, e o fim do mundo para nós provavelmente é este o ponto principal deste versículo, e não a visão debilitada que é descrita. No dia do juízo, não vai ser de dia nem de noite. Vai ser tudo transparente. Igual está em Mateus 24. A expressão no dia seguinte, em que os guardas da casa tremeram, provavelmente se referem às mãos. São elas que a pessoa usa para se proteger.
e às vezes as mãos dos idosos estão sujeitas a tremores. Os homens fortes se encurvarem e referem apenas a pernas e as costas. Estes são os maiores grupos musculares do corpo, que geralmente ficam flácidos na idade avançada, tendendo a postura inclinada. Os moedores são dentes, porque moem a comida. No mundo antigo, em que não havia cuidados dentários, até mesmo os faraós do Egito perdiam seus dentes se vivessem até a idade avançada. Algumas versões chamam os dentes de moedoras, porque tipicamente, numa família, quem fazia o trabalho de moer o cereal para o pão eram as mulheres. Os que olham pelas janelas indicam os olhos. Entretanto, aqui a linguagem é uma metáfora para a vista fraca. Não há linguagem apocalíptica, como no versículo 2. Estes versículos descrevem dois aspectos da idade avançada sobre a audição. Por um lado, as pessoas já não ouvem tão bem. Há um aquietar e abafamento dos sons, como se as portas tivessem sido fechadas. Por outro lado, muitos idosos não dormem bem. Tem até um som fraco que os desperta. Sacal, palavra hebraica para tolo. Salomão deixa a linguagem metafórica de lado, com a expressão tremerem o que é alto e houver medo do caminho. Os idosos têm medo de cair e são presas fáceis para criminosos. A quase certeza que florescer a amendoeira se refere a cabelos brancos. O gafanhoto for um fardo e o desejo de falhar podem estar fazendo referência à impotência. Algumas versões utilizam alcaparra não tiver efeito, em vez de o desejo falhar. Parece que a alcaparra era considerada um afrodisíaco. Um homem indo para seu lar eterno, com os pranteadores, andando pelas ruas. Obviamente, faz alusão a um funeral. O cordão, o pote, o cântaro, despedaçado junto à fonte, e a roda quebrada junto à cisterna, fazem referência a tirar água de um poço, fonte de cisterna. Na Bíblia, muitas vezes, a água é associada à vida, o que é compreensível, se considerarmos o clima semidesértico do antigo Israel. Sendo assim, estes objetos estão quebrados. Houve a morte. Descrevê-los como de prata e de ouro mostra que a vida é preciosa. Este versículo repete o tema do livro. Estes dois versículos, do 1 e 2, o 12 e 8, agrupam o livro inteiro, que termina adequadamente nesse ponto. O que vem a seguir é um epílogo. Os versículos 9 e 14 revelam um pouco mais de detalhes da vida do autor.
e dão ao leitor algumas exortações de despedida. Este versículo coincide com a visão de que Salomão foi o autor de Eclesiastes, 1 Reis 4, 30 ou 32. Este versículo mostra que o mestre não apenas buscou oferecer ensinamentos sadios, como também apresentá-los de uma maneira atraente e adequada. Isso sugere que houve mais cuidado com o estilo e a organização dos livros, como Provérbios e Eclesiásticos, do que se pode parecer à primeira vista. O ensino fundamental deste livro é claro. Deus nos dá sabedoria para que ela nos guie ao longo da vida. Uma metáfora pastoral. Domina pelo menos uma parte do versículo. Deus, um pastor, nos cutuca como fazem as pontas afiadas, como os pastores dos seus animais, com aguilhões e varas, pontas afiadas. Não há certeza se pregos afixados, que se referem a pregos colocados nas pontas dos aguilhões, ou se esta é a metáfora diferente, descrevendo os provérbios como estabelecidos e confiáveis. Tal como pregos cravados na parede. Se o caso for este último, isso implica que podemos pendurar nossas vidas nessas verdades bem fixadas. Provérbios são importantes, mas o mestre nos adverte contra o estudo feito só pelo estudar em si. Tem que estudar e colocar em prática. O muito estudar priva o homem das alegrias que Eclesiástica recomenda. Este versículo não faz oposição ao estudo, mas insistem que os estudantes se aproximem de seu trabalho com humildes e o equilibrem em suas vidas. O significado da expressão "porque é isto o dever de todo homem" é muito debatido. O hebraico diz, literalmente, porque este é todo homem. A expressão podia significar, como traduz a Bíblia King James Fiel, que o dever de temer a Deus se aplica a todas as pessoas. De forma alternativa, poderia significar que a obediência a Deus é o papel adequado ao homem no universo. Em outras palavras, viver em temor a Deus é verdadeiramente humano. Todo o resto é perder a essência de nossa humanidade. A conclusão de Eclesiastes. Teme a Deus. Está de acordo com a mensagem do livro. Somos mortais e fracos. Mas Deus é onipotente. Embora, entre outras coisas, o livro recomende que aproveitemos nosso breve tempo debaixo do sol, o conselho de temer a Deus ultrapassa tudo o mais. O conjunto do livro se focou na brevidade da vida terrena, como que a vida na Terra é passageira, e em como devemos viver à luz da realidade. Porém, o final do livro
vê além desta vida, o juízo final, também conhecido como Reino de Deus, onde cada um vai ter a recompensa do que fez. Alex Fernando, obrigado a todos.